Fala galera do YouTube, como prometido, continuando aqui o assunto que nós paramos, que é sobre os ceifadores, Assiste o primeiro vídeo lá, vocês vão ver que nós paramos o assunto os ceifadores, Grampeadores, Aí paramos no que eu vou continuar agora, que seria os ceifadores polarizados, Falamos de ceifadores positivos, negativos, ceifadores polarizados, Então vamos continuar o vídeo aqui, continuando sobre esse assunto. Então vamos lá, já desenhei aqui os raciocínios, E aqui no caderno, e vamos lá. Bom, um nível de referência que é o mesmo em falar de nível de corte de um circuito ceifador positivo é zero, idealmente, Idealmente zero, ou 0,7 volts na segunda aproximação. Então, o que se pode fazer para modificar o nível de referência? O que se pode fazer? Na eletrônica, polarizar quer dizer aplicar uma tensão externa e assim mudar o nível de referência de um circuito. Então, aqui na figura 1, nos dá um exemplo do uso de polarização para mudar o nível de referência de um circuito ceifador. Adicionando uma fonte de alimentação CC em série com diodo, muda-se o nível de corte. O valor da tensão indicado com a letra V, com a letra V, como a gente vê aqui, deverá ser menor que VP para funcionar normalmente, Deverá ser menor que VP para funcionar normalmente, Tendo um diodo ideal, inicia a condução quando a tensão de entrada for maior que V mais 0,7 volts. Então, na figura 1B, aqui é 1A, mostrando a entrada, e a saída já com modelada a forma de onda, com corte lá no lado positivo. Agora vamos ver aqui a figura B, Como pode ver aqui. Então, na figura 1B, vemos a maneira de polarizar um ceifador negativo. Perceba-se que o diodo e a bateria estão invertidos. Por esse motivo, o nível de referência muda de -V menos 0,7 volts, 0,7 volts, Então aqui, menos VP menos 0,7 volts. E aqui era o mais VP, mais 0,7 volts, Então mudou a posição da bateria e do diodo, ok? Então dá pra ver aí. Agora, ceifadores combinados, Antes disso, a gente pode ver aqui que a forma de onda de saída é cortada negativamente no nível de polarização, Pode ver aqui. Agora, os ceifadores combinados. Podemos combinar dois ceifadores polarizados, como mostra na figura 2 aqui, Combinados, O diodo D1 irá cortar as partes acima do nível de polarização positiva e o diodo 2 cortará as partes abaixo do nível de polarização. Teremos como sinal de saída uma forma de onda quadrada, como vemos na figura 2 aí, Então aqui entrando o sinal mais VP menos VP, entrou nesses ceifadores combinados, e como corta cada pico de cada um das ondas positiva e negativa, sai uma onda quadrada, como a gente pode ver aqui, positivo e negativo, Porque corta nas partes de baixo, o D2 cortará a parte de baixo do nível de polarização e o D1 o de cima. Teremos o sinal aí então de forma de onda quadrada. Podemos ver como é possível dar forma ao sinal com esse exemplo com circuitos ceifadores, Agora, falando das variações, acertar o nível de polarização utilizando bateria não se faz, não é praticável. Uma maneira de aproximar o valor é complementar mais diodos em série, pois cada um produzirá polarização de 0,7 volts. Então, na figura 3, aqui, como podemos ver aqui, na figura 3 vemos 3 diodos em série num ceifador positivo, Sabemos que cada diodo tem tensão de condução que podemos chamar de tensão de offset de 0,7 volts.
Os 3 diodos produzirão um nível de corte de mais 2,1 volts aproximadamente. Não precisará ser um ceifador como um formador de onda. A aplicação, né? Não precisará ser um ceifador como formador de onda. A aplicação. Pode-se utilizar o mesmo circuito como grampo de diodo, né? Limitador. E proteger um circuito sensitivo que a alimentação não pode ser acima de 2,1 volts, né? Pode alguma proteção. A figura 3b, vemos outra maneira de polarização de um ceifador sem baterias. Agora estaremos usando um divisor de tensão R1 e R2 para assim ajustar o nível de polarização. O nível dessa polarização vou escrever aqui em cima, o nível de polarização é Vbias igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes VCC, tá? O nível dessa polarização é dada pela fórmula Vbias igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes VCC, tá? Assim, a tensão de saída é cortada ou então limitada quando a entrada é maior que Vbias mais 0,7 volts. A figura 3C, vemos um grampo de diodo polarizado. Podemos utilizá-lo para proteger circuitos que são sensíveis a tensões elevadas na entrada. Está indicado como mais 5 volts, né? O nível de polarização. Com ele podemos ter qualquer nível de polarização que queremos. Com esse circuito, uma voltagem de mais 100 volts, por exemplo, que pode destruir, não conseguirá alcançar a carga, pois o diodo limitará a tensão de saída a um valor de mais 5,7 volts máximo, né? No máximo mais 5,7 volts. Às vezes uma variante como na figura 3D, né, é utilizada para retirar a voltagem de condução do diodo D1. O diodo D2 está ligeiramente polarizado no sentido de condução direta, tendo 0,7 volts nos seus terminais. Esse valor de 0,7 volts é aplicado no resistor de 1K, que está em série com D1 e de 100K, tá? De 1K e de 100K, tá? Isso nos diz que o diodo D1 está no limiar de condução, então, quando é aplicado um sinal, o diodo D1 conduzirá próximo de 0 volts, tá? É isso aí. Agora falando dos circuitos grampeadores. O grampo de diodo, que falamos em vídeo anteriores aí, serve para proteger os circuitos que são sensíveis. Já o circuito grampeador é diferente, então evite fazer confusão com esses nomes que são similares, tá? Circuito grampeador aplica uma voltagem CC ao sinal, tá? O circuito grampeador aplica uma voltagem CC ao sinal. Então vamos falar do grampeador positivo. A figura 4A aqui, podemos ver a ideia básica do grampeador positivo. Quando esse grampeador recebe um sinal senoidal na entrada, ele aplica uma tensão CC a senoide, ou seja, o grampeador positivo deslocará o nível de referência do sinal CA, normalmente 0, para o nível CC, ou seja, cada ponto da onda senoidal é deslocada para cima, conforme vemos a forma de onda na saída, né? Na figura 4B, vemos uma forma equivalente de ver o efeito de um grampeador positivo. Fonte de alimentação CA é injetada à entrada do grampeador. A tensão equivalente de Thevenin para a saída do grampeador é a superposição da fonte CC com a CA. Esse sinal CA tem uma tensão CC-VP que se soma com ele, tá? Por esse motivo que a senoide total na figura 4A foi deslocada para cima, de modo a ficar com um pico positivo de 2VP, né? Pico positivo de 2VP e um pico negativo, tá? Como dá para ver aqui, tem um pico negativo de 0. A figura 5A aqui, vemos um grampeador positivo. Vamos ver como funciona de modo ideal.
O capacitor está descarregado inicialmente. No primeiro semiciclo negativo da tensão de entrada, o diodo conduzirá, né? O diodo conduzirá. E aqui na figura 5B, tá? O diodo conduzirá. Então aqui na figura 5B. No pico negativo da fonte CA, o capacitor se carrega totalmente e sua tensão é de Vp com a polaridade como mostra, né? Então nós estamos vendo aqui a figura A, né? Vemos aí um grampeador positivo, né? A gente está vendo o funcionamento aí, o capacitor está descarregado inicialmente, né? O capacitor está descarregado inicialmente, tá? E no primeiro semiciclo negativo da tensão de entrada, o diodo conduzirá, tá? Que é aqui o diodo fechado, com uma chave fechada, ele conduzirá, tá? Como dá para ver aqui. No pico negativo da fonte CA, o capacitor se carrega totalmente e sua tensão é de Vp com a polaridade como mostra, né? Aqui nós temos a polaridade do Vp, né? E aqui a polaridade do capacitor, como dá para ver aí, tá? Marcado aí. Rapidamente, acima do pico negativo, entra em corte o diodo, né? Figura 5C, entra em corte o diodo. A constante de tempo RLC é deliberadamente bem maior que o período T do sinal, definindo bem maior como uns 100 vezes maior, por exemplo, tá? Uns 100 vezes maior. Podemos classificar o grampeador quase ideal como RLC maior que 100 T. É a equação, tá? Por esse motivo, o capacitor permanece meio que totalmente carregado durante o corte do diodo. Numa primeira aproximação, o capacitor funcionará como uma bateria no valor Vp, volts. É por esse motivo que a tensão de saída, figura 5A, tá? É um sinal grampeado positivamente. Qualquer grampeador que satisfaça a nossa equação, né, que eu mostrei agora, será chamado de um grampeador quase ideal, né, que foi essa equação que é RLC maior que 100T, tá? Deve-se saber que circuitos grampeadores são normalmente usados com circuitos integrados para assim deslocar o nível CC de um determinado sinal em uma direção positiva ou negativa na escala vertical. A ideia é parecido ao modo de como funciona o retificador de meia onda com filtro de entrada com capacitor. Estando no primeiro quarto de ciclo, o capacitor se carregará totalmente. Após isso, o capacitor se manterá com quase toda a carga durante o ciclo seguinte. A pequena carga que é perdida entre os ciclos é a resposta na condução do diodo, tá? Na figura 5C, tá? O capacitor lembra uma bateria, ou seja, carregada com uma tensão com valor Vp, tá? O que está sendo somada ao sinal é essa tensão Cc. Após o primeiro quarto de ciclo, a tensão de saída é uma senoide grampeada positivamente com referência em nível igual a zero, ou seja, fica assentado sobre um nível de 0 volts. A figura 5D, aqui, ó, vemos o circuito como ele é comumente desenhado. Como a queda no diodo é de 0,7 volts em condução, a tensão no capacitor não alcança o valor Vp. Então, logo o grampo não é perfeito e os picos negativos apresentam então o nível de menos 0,7 volts. Tá? Aqui, ó, essas barriguinhas aqui, ó, esses cortezinhos aqui, tá? Menos 0,7 volts, como dá para ver na figura, tá? Então, um grampeador negativo, né? O que se dá se invertermos o diodo da figura 5D? O que se dá? Teremos um grampeador negativo, como vemos na figura que eu vou mostrar a seguir para vocês. Aqui como mostro.
a figura 6. Como se pode notar, a tensão no capacitor inverte e o circuito vira um grampeador negativo. Repito, o grampo não é perfeito, pois os picos positivos têm um nível referência de 0,7 volts ao invés de 0 volts. Tá? Relembrando, veja que a seta do diodo aponta para o sentido de deslocamento. Na figura 6, a seta do diodo aponta para baixo, o mesmo sentido em que se dá o deslocamento da forma de onda senoidal. Isso nos diz que se trata de um circuito grampeador negativo. Na figura 5A que a gente viu anteriormente, a seta do diodo aponta para o topo, né? A forma de onda se desloca para o topo e temos assim um grampeador positivo, né? Quando o diodo está virado para cima, que foi da figura 5A. Tá? Tanto o grampeador positivo como negativo são bastante utilizados. Exemplo, receptores de TV usam grampeador para mudar o nível de referência do sinal de vídeo, né, como a gente viu até em TV de tubo, né, também são usados em circuitos de comunicação e outros fins. Imperfeições que vimos nos sinais de circuitos ceifadores e grampeadores não são um problema, tá? Se estudarmos sobre os amplificadores operacionais, verá novamente os circuitos grampeadores e ceifadores. Verá também que é fácil acabar com o problema de barreira de potencial. Tá? Você verá, se fazer um estudo de circuitos ceifadores e grampeadores e circuitos amplificadores operacionais, verá que pode resolver esse problema de barreira de potencial. Enfim, iremos à procura de circuitos quase que perfeitos, né? Sempre procurando os engenheiros, enfim, sempre procurando a perfeição para esses circuitos, ok? Então isso aí é um vídeo rapidinho, continuando aí falando sobre ceifadores. Assista o primeiro vídeo, esse é o segundo, tá? E depois tem a continuação ainda do assunto detetor de pico a pico, que faz parte também dessa matéria, tá? Então isso aí, TecTed Eletrônica, um abraço aos professores, né? Um abraço aos membros que estão sempre se inscrevendo aí no canal. Não deixa de dar um joinha, de deixar um comentário se achar necessário. O joinha, o pessoal está assistindo, não está dando joinha, eu sei que às vezes esquecem, né? É natural também. Mas eu também às vezes esqueço, o que eu faço? Eu volto pro vídeo do amigo lá e dou um joinha. Então dá um joinha aí. Um abraço aos membros do TecTed Eletrônica Telegram. Um abraço a todos os professores, que eu sempre digo o nome deles aqui. Ao Newton Braga, Mário Pinheiro, ao Burgos Eletrônica, ao Eletrolab também. Um grande abraço a todos os professores da escola Senai, Senac e as outras entidades aí que esforçam aí para profissionalismo aí dos futuros técnicos ou engenheiros. Ok? TecTed Eletrônica, até o próximo vídeo.